Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blablalogia. Como vocês sabem, eu sou Emílio Garcia do Blabla e hoje eu tenho o privilégio de receber o meu grande amigo do Terra Negra. Fala, Vitor, tudo bem? Salve, salve, Emílio. Saudade de estar presente aqui no Blablalogia novamente, assim, muito obrigado pelo convite, de verdade. Tamo junto sempre, você sabe disso. Cara, hoje a gente vai bater um papo sobre, mais uma vez, sobre mudança climática. É sempre importante a gente lembrar a galera que gente, esse papo vai estar aqui no Blabla, esse papo vai estar aqui no Terra Negra para sempre a partir de agora. Então, talvez não seja todo o programa, toda semana, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias eu tenho certeza que a gente vai voltar a bater esse papo. As mudanças climáticas chegaram, vão nos afetar e afetar outros lugares do mundo, e a gente aqui do Blabla e do Terra Negra sempre vai falar sobre esse assunto, porque a gente precisa nos preparar e entender isso com profundidade, né, Vitor? Porque aí a gente entender que essa situação, apesar de conceitualmente a gente não poder chamá-la de definitiva, mas é uma situação que vai se perdurar, dada a insuficiência do poder público em relação à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, dado ao segundo plano que a agenda ambiental está no mundo em relação à valorização das COPs e valorização de políticas voltadas à pauta ambiental, a gente tem que entender que esse tema vai voltar, ele vai ser recorrente. Então, assim, todos os anos a gente, infelizmente, vai ter inundações recordes, caso a gente não entenda emergência climática enquanto emergência, e não como uma possibilidade futura de graves problemas que a gente vai ter para a população. E, infelizmente, a gente tem que passar a entender isso como uma regra, como o normal climático. Sim, e para contextualizar, Vitor, nesse momento que a gente está, só para dar uma data para a galera que está assistindo esse vídeo, já que o vídeo fica na internet, então as pessoas podem vir a ver esse vídeo no futuro. Hoje é dia 21/5/2024, nós estamos finalmente saindo, porque o nível do rio está diminuindo, o nível da enchente está diminuindo. Então aquilo que quando eu e o Vitor falamos há 15 dias que era para ter acontecido semana passada, não aconteceu, porque continuou chovendo. Então finalmente as chuvas começaram a cessar no Rio Grande do Sul, começaram a diminuir um pouco no Rio Grande do Sul. O nível da água está baixando e a gente está chegando no pós-enchente, que também, se você quiser saber o que aconteceria no pós-enchente, que era previsto pela ciência, tanto o Vitor falou lá no Terra Negra, quanto eu falei aqui no Blabla, que são problemas respiratórios para as pessoas, problemas de pele para as pessoas, destruição de infraestrutura, tem conteúdo tanto no Terra Negra quanto no Blabla falando disso. Mas o momento que a gente está agora, Vitor, é um momento em que o pior, entre aspas, já passou, e a gente começa a ver uma postura política no sentido que tem que ter, do que o Estado vai fazer. Então, não é o político. A gente tem que discutir política sempre, não uma política meramente partidária, uma política mais profunda, mas o que a gente vê agora é o posicionamento do Estado em relação a isso. Então, as duas primeiras conversas que a gente pode ter são duas declarações do governador Eduardo Leite, uma delas para a revista Veja e outra delas falando no Roda Viva, que acho que é importante a gente dizer. A primeira declaração que ele faz na revista Veja é que ele fala que ele teve informações sobre a possibilidade das enchentes, mas que ele tinha uma outra agenda que ele como Estado, como representante do Estado, como o chefe do executivo no Rio Grande do Sul, junto com prefeitos, como o prefeito de Porto Alegre, acharam mais importante, e essa agenda era a agenda fiscal. Então essa é a primeira declaração dele. Então são as contas do Estado que são mais importantes. E aí a segunda declaração que ele deu foi uma declaração no Roda Viva ontem também, em que ele fala que a gente tem que enxergar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como uma oportunidade para reconstrução do Estado, como um exemplo de como lidar com as mudanças climáticas. Então, essas duas declarações me pegam demais, porque, em primeiro lugar, o Estado faliu, não existe Rio Grande do Sul nesse momento, nada funciona. Então, o prejuízo, nesse momento, ele vai ser calculado, mas ele, nesse momento, é incalculável. Eu já li dados falando de 40 bilhões, 50 bilhões, 60 bilhões, a gente não sabe o que vai acontecer, e isso é o prejuízo, a gente não está falando nem de reconstrução, a gente está falando do que já se perdeu. E a reconstrução vai custar X dinheiro. E aí a segunda coisa é olhar para um desastre que matou centenas de pessoas,
olhar para um desastre que desabrigou milhares de pessoas e que destruiu cidades. Cidades não pode existir como uma oportunidade. Para mim, essa fala é de uma bizarrice, é de uma estranheza que me incomoda demais. É a oportunidade no desastre. Isso, cara, para mim é um negócio que... E um desastre imprevisto. Um terremoto é imprevisível. As enchentes no Rio Grande do Sul eram previsíveis. Tanto que ele afirmou isso. Não sou eu que estou afirmando isso. Não é mais o Vitor que está afirmando isso. Então, cara, me assusta essa declaração, né? Essas declarações. Sabe o que eu acho chocante, Milho? Porque um terremoto é imprevisível, tudo bem. Mas os países, eles têm uma qualificação muito maior para um terremoto, mesmo Perfeito. diante da sua imprevisibilidade, quando a gente pensa no Brasil, que tem 2 desastres naturais preponderantes, se a gente pensar em número de mortos, desalojados e desabrigados, devido a desastres naturais, que aí a gente teria as inundações urbanas e os deslizamentos de terra. Uhum. Ok. Então, a gente deveria ser muito mais qualificado nesse sentido, com medidas muito baratas para poder minimizar o sofrimento de tanta gente. Uhum. Então, com poucas medidas, com planos de contingência mais qualificados, com sistemas de alarme, sistema de preparação da população. Então, é inacreditável que a gente tenha que discutir uma tragédia dessa magnitude, sendo que o Brasil já nitidamente, nas últimas décadas, tem esses 2 desastres como os líderes dos rankings em termos de mortalidade. Sim. Então, não faz sentido para mim essa falta de ação das prefeituras, dos governos dos estados, do governo federal também. Então, é muito curioso. Se você pensar nas grandes capitais, que tudo bem, grande capital, em tese, deveria se qualificar mais justamente por ter mais condição financeira para isso. Mas nas grandes capitais do Brasil, a maior parte delas não tem nenhum tipo de plano de contingência em relação a mudanças climáticas. Sim. Sabe, a gente acabou arquivando os principais estudos e relatórios produzidos no país, orientados a uma previsão do que poderia acontecer com o Brasil e como que a gente poderia mitigar esses problemas. Então, é muito chocante, de um lado, a gente reparar isso. E do outro, você colocou a questão das prefeituras e do governo do estado, a gente tem também que lembrar que todas essas desarticulações da pauta ambiental, toda essa ineficiência ambiental do estado do Rio Grande do Sul também vem do Código Florestal. Sem dúvida, da mudança do Código Florestal. A mudança do Código Florestal e a aprovação do novo Código Florestal em 2012 foi algo chocante e que gerou uma reação em cadeia nos entes ambientais dos estados de um desalinhamento com a preocupação ambiental que acaba corroborando com essa proposta do governo Leite, no Rio Grande do Sul, de uma desarticulação completa da agenda ambiental do Rio Grande do Sul, em prol de mais desmatamento, em prol de mais alteração das várzeas, das planícies de inundações dos rios. E aí, depois você desce isso para a etapa final do guarda-chuva, que são as prefeituras. As prefeituras não vão ser cobradas por causa do seu zoneamento urbano totalmente caótico. Uhum. Então, a gente tem uma estrutura de guarda-chuva que, para mim, é muito preocupante, porque quando no Congresso Nacional a principal bancada de atuação é a Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente tem uma clara desavença com o que eu acho que, para mim, é uma outra questão que eu também consigo explicar no grupo de WhatsApp da família, que é o seguinte: não faz sentido a bancada ruralista brasileira desejar flexibilização de normas ambientais. Não mesmo. Sim, do ponto de vista mais simples, que você consegue explicar isso para uma criança que está no 6º ano do ensino fundamental, a agenda ambiental deveria ser uma das maiores prioridades da bancada ruralista. Então, você aqui no Blá Blá já cansou de produzir conteúdo relacionado a isso. E isso me choca, porque se eu conseguir explicar para uma criança do 6º ano do ensino fundamental, definitivamente, alguém que está no grupo de WhatsApp tem que conseguir entender. Sim.
E é essa a questão. Assim, a gente, talvez, assim, eu fico me perguntando, será que é a gente que não está didático o suficiente? O que está acontecendo com o Brasil que a gente não conseguiu explicar para a população brasileira? Pressionar o Congresso brasileiro para realmente a gente conseguir desenvolver uma agenda ambiental mais robusta no Brasil. Não é possível. E como você disse muito bem, que é uma frase que eu nunca tinha verbalizado, que é a ordem de prioridade. Porque assim, como o Eduardo Leite disse, o principal é balança comercial, é você diminuir o Estado para ter lucro no Estado, o principal é você colocar o fiscal acima do ambiental e, consequentemente, acima do social. Então você tem uma tendência governamental que está sendo discutida agora de novo. A hora que você começa a ter gente falando assim, cara, a gente precisa reconstruir o Rio Grande do Sul. E aí você tem uma corrente política falando, mas tem que tomar cuidado para não quebrar o país. Mas, gente, que quebrar o país? Tem que reconstruir, tem que dar casa para as pessoas não têm onde morar. E aí é muito interessante, porque além de você ter políticos com essa postura, você tem o Sardenberg, que era comentador econômico da Globo, falando exatamente a mesma coisa. Não, veja bem. E cara, as questões ambientais não tem veja bem. E aí o que me ferra a cabeça dentro disso que você falou a partir de agora continua sendo vamos lucrar com o desastre. Então, é uma oportunidade. É importante. Vamos nos aproveitar disso. Vamos. Cara, isso também é bastante assustador. Então você tem a questão de toda a agenda ambiental que deveria ser defendida pelos ruralistas e não é. E eu concordo com você. Cara, a gente tinha um dos códigos florestais mais modernos e perfeitos do mundo, reconhecido internacionalmente. E aí a gente meio que joga isso fora e a gente continua discutindo isso. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. A gente discute no Senado Federal, na semana que o Rio Grande do Sul está acabando, de diminuir a proteção da Amazônia de 80% para 50%. A boiada, como o Salles disse, continua passando. Então tem uma parte do país sendo destruída e os caras estão discutindo destruir ainda mais oficialmente. Porque já é destruído extraoficialmente. Destruir ainda mais oficialmente. Então, essa postura governamental, essa postura dos líderes políticos, elas estão levando a gente ainda mais para o desastre. E aí, assim, eu falei isso aqui no Blá Blá. A gente vai discutir enchente no Rio Grande do Sul ano que vem de novo. A gente vai discutir enchente na Bahia o ano que vem de novo. A gente vai discutir deslizamento do Rio de Janeiro, como você lembrou muito bem, o ano que vem de novo. E aqui em São Paulo também. Porque aconteceu o problema, todo mundo manda caminhão de comida, todo mundo manda roupa, todo mundo manda água e tem que mandar. Eu já disse isso aqui no Blá Blá até cansar. Tem que mandar, as pessoas precisam de água, de comida, de roupa. E aí no ano que vem todo mundo vai voltar a morar no mesmo lugar porque a gente não tem um plano do que fazer com essas pessoas. Não tem um plano de onde essas pessoas morarem. Não tem um plano preparado para isso. E aí o que a gente vê, como você bem disse, é uma diminuição das verbas, cada vez menos dinheiro, cada vez mais corte do Ministério do Meio Ambiente, cada vez mais corte dos órgãos responsáveis por isso. Eu estava lendo, Vitor, em 2012 foi aprovado pelo PAC o uso de 256 milhões de reais em Porto Alegre para reforma da estrutura de contenção do rio. Você é um cara muito inteligente, Vitor. Desses 256 milhões de reais, quantos foram investidos nisso, Vitor? Zero. Zero reais. Zero. E isso faz parte de um plano. Por quê? Porque não vale a pena. Porque não aparece. Porque tem que cortar gasto. Zero reais. Zero. 256. Zero. Sabe o que deixa eu compartilhar uma coisa aqui com todo mundo que está acompanhando o nosso vídeo e a nossa live. Uma das imagens mais chocantes que eu vi, porque nesse cenário de tragédia que a gente vive no Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente tem eu vejo que muito da função da mídia é impactar muito a população brasileira. Uhum. E quanto mais impactada essa população tiver, maior vai ser o engajamento dessa população em ajudar. Então, nesse sentido, eu até concordo em mostrar cenas tão trágicas e cenas tão chocantes assim, porque isso pode servir de uma centelha para o apoio da população em relação a essas doações. Mas eu não fiquei
tão chocado quanto, por exemplo, o cavalo caramelo, os cachorrinhos no telhado. Cara, aquilo é de doer o coração mesmo. Concordo plenamente. Mas a cena que eu fiquei mais chocado foi a cena do que aconteceu com uma fazenda de arroz, pelo seguinte. Isso gerou até muita pergunta por parte dos meus alunos, que é curioso, porque a rizicultura no Brasil é majoritariamente produzida a partir de ambientes alagados. Sim. E muita gente não conseguiu entender o porquê que alagou mais e a gente perdeu a fazenda inteira. Porque se já era ambiente alagado... Por que as plantas morreram, né? Faz sentido. Assim, eu achei o raciocínio ok. É porque as pessoas não entendem a quantidade de água, a vazão dessa água e a força que essa água chega. Quando ela chega, primeiro, ela chega carregando todos os sedimentos, o cascalho, e aí eu não estou falando de sedimento tipo argila, que pensando na granulometria dos sedimentos, a argila é um sedimento a olho nu invisível. A argila é um sedimento muito pequeno. E aí depois você tem areia, mas aí depois você começa com sedimentos maiores, como seixos, calhaus. E aí carregou tudo isso que estava no alto da serra para as regiões mais baixas, para os vales fluviais. E aí chegou lá, ocupou tudo isso com cascalho. Então tampou primeiro, já tampou a produção inteira. Ou então, a depender do lugar, e essa foi a imagem chocante que eu vi, a enxurrada, a água da inundação levou o solo embora. Arrancou tudo, né? Varreu. Arrancou o solo inteiro e deixou a rocha exposta. E aí eu penso assim, cara, tudo bem, se eu sou esse fazendeiro, eu perdi a minha terra. Acabou, é isso, é exatamente assim, isso. Eu não posso construir uma benfeitoria em cima daquilo e acabou, porque a minha base era a terra. Então, se eu perdi a minha terra, eu perdi a fonte de renda, eu perdi a minha história, eu perdi toda a dinâmica da renda familiar possível. E desde sempre eu nasci assim e eu iria morrer assim, iria repassar isso para minha família. Assim, eu perdi o meu lugar enquanto categoria histórica e geográfica. Eu perdi muita coisa. Sim. Então, aquilo me impactou demais, justamente porque impactou a agricultura de uma forma muito pesada, sabe? Sim, e complementando isso, se você perdeu a sua casa, é muito triste, mas a sua casa eu consigo reconstruir. Mas repor essa terra eu não consigo repor. É uma escala de obra, é uma escala de estrutura, é uma escala de histórico de construção desse solo que eu não vou conseguir repor. Então tem que virar outra coisa. O que é essa outra coisa? Eu não tenho a menor ideia do que teria que virar. Não é assim que o mundo funciona. Mas é bem assustador mesmo. E é foda, cara, porque daí você tem essas declarações. A gente tava falando disso antes de começar essa gravação, né? Eu contava uma história quando eu dava aula para engenharia ambiental, que eu falava assim, ó, se você falar para um dono de uma empresa que ele tem que colocar um filtro na chaminé da fábrica dele para proteger o passarinho azul da bunda amarela, ele vai pensar, dane-se o passarinho azul da bunda amarela, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Se eu falar para ele que ele tem que gastar R$1 milhão para colocar o filtro, porque senão ele vai tomar uma multa de 10, ele não tá gastando 1, ele tá economizando 9. E aí o passarinho azul da bunda amarela é uma consequência benéfica disso. O que eu não consigo entender dessa onda liberal que a gente está tendo no Brasil e que a gente está tendo no mundo inteiro. A direita mundial está reunida na Espanha, acho que é na Espanha, essa semana, e uma das agendas que esses caras têm é ganhar a política nos países da Europa para diminuir a agenda ambiental, para favorecer a agricultura da Europa. E aí o que eu não consigo entender é isso. Rio Grande do Sul economizou 10 para gastar 100. Essa conta não faz o menor sentido, que era o que você estava falando antes da live. Gastar 10 é economizar 90. Gastar 10 não é gastar 10. Se preparar para proteger a cidade é impedir que a cidade seja destruída. Até do ponto de vista econômico liberal maluco, isso tem lógica. Mas tem que negar muita ciência. Acho que respondendo a sua pergunta que você fez fora da live, o cara tem que fingir que ele não sabe, ele não acredita. Ou ele finge, ou ele é inocente, ou ele é desonesto intelectualmente. Por quê? Um cara como Eduardo Leite recebe um relatório falando que vai acontecer e ele faz a opção de ignorar esse relatório. Ele teve essa opção, ele teve essa possibilidade de se preparar. E ele fez a opção.
E aí não faz sentido essa opção dele. Eu não consigo, eu não consigo explicar, cara. Eu não consigo entender também. É muito difícil. Porque assim, sabe que o buraco é muito embaixo mesmo, porque assim, a gente está trabalhando até agora com uma perspectiva que é uma perspectiva da política, e eu concordo com você quando você fala que a solução ela é necessariamente política, por motivos óbvios, assim, porque afinal de contas política é diferente de politicagem. Então, no caso da política, ela vai solucionar esses problemas e é a única capaz de solucionar esses problemas. Perfeito. Não existe outra estrutura capaz de solucionar isso. A gente tem que passar pela vida política. Então, no caso do Eduardo Leite, ok, o Eduardo Leite ele tem uma participação muito fundamental nessa história. Então, ele deve ser responsabilizado, ele já está sendo responsabilizado e ele será responsabilizado por isso. Agora, os prefeitos também. Tem que ser. Porque é um pouco da gente pensar o seguinte: uma tragédia dessas proporções, ela não tem uma origem. Ela é multifatorial, ela tem diversas origens possíveis e imagináveis. Então, e dentre essas origens está a quantidade de prefeituras, de forma absurda, que simplesmente preteriam a pauta ambiental em detrimento de uma loja de departamento da Havan. E assim, e aí dá para falar isso com 100% de segurança, até mesmo jurídica, porque naquela loja da Havan, em Lajeado, quando eu vi aquela cena, eu fiquei chocado, que eu pensei o seguinte: cara, por que construíram uma loja da Havan em Lajeado, na beira do rio, na planície fluvial do rio? Já não fazia sentido nenhum. E aí, no dia seguinte, o Demore explicou a história por trás daquela loja da Havan de Lajeado. Então, a gente entende que o setor comercial da Havan é tão forte que eles precisam crescer de forma tão voraz e que eles vão, sim, impactar diretamente politicamente em diversas prefeituras para poder se instalarem onde eles quiserem. E não onde o ente ambiental, o órgão ambiental daquela cidade indicar que seja mais apropriado para aquele tipo de exercício econômico. Então, a gente teve o ferimento de pautas ambientais por politicagem da iniciativa privada, a gente teve a abdicação de uma série de normas ambientais por estrutura política das prefeituras, e aí se soma isso à questão do Eduardo Leite, que vai tocar principalmente na pauta agrícola e não urbana, porque em relação à questão urbana dos diversos municípios, os prefeitos têm que ser responsabilizados. Então a gente tem uma estrutura que ela é muito complexa, é uma teia muito complexa, é muito nó para desatar, mas a gente tem que desatar cada um desses nós e responsabilizar cada uma dessas pessoas. Sim. Vitor, a hora que você fala que, apesar de tudo isso que a gente está falando, e aí esse é um cuidado que a gente tem que tomar, a gente vai precisar se organizar como Estado para resolver essas questões. É uma questão de que só o Estado tem grana para investir, porque tem esse aspecto também, né? A gente precisa de um investimento maciço, então é uma questão de só o Estado que tem grana para investir nisso, é uma questão de repensar políticas públicas. Por que a gente não pode falar assim, o Estado já não fez nada, vamos nós cuidar das coisas, que é um discurso que a gente tem escutado bastante. Então, por que a gente tem que entender o papel do Estado a partir de agora nessa resolução desses problemas que o Estado foi parte gerador também, inclusive nessas mudanças que você citou? A questão é que se a gente não entender o Estado como a solução, a gente vai voltar para o feudalismo. Então, é isso? muito simples. É isso. Uma proposta que não passar por uma iniciativa do Estado, mesmo que seja em consonância com a iniciativa privada, mas uma iniciativa que seja liderada pelo Estado, capitaneada pelo Estado, porque definitivamente o Estado brasileiro, ele é a única força capaz de reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Então, não adianta imaginar que nós teremos bons samaritanos e a boa vontade do empresariado brasileiro, porque a discrepância entre poder de investimento do empresariado brasileiro e do Estado brasileiro é gigantesca. Perfeito. É monstruosa. Só para a gente entender, e aí, novamente, matemática básica.
Aqui até o biólogo e o geógrafo fazem, né? Não precisa nem de um matemático nessa história. A gente só está falando de matemática aqui. Uma matemática que é muito simples, é um raciocínio muito linear. Se essa discrepância de investimento não fosse tão grande, a gente não teria tantos investimentos da iniciativa privada nas eleições. E nos candidatos à presidência, a governadora, enfim, a prefeitos. A gente não teria esse interesse tão grande da iniciativa privada nessas eleições. Uhum. Então é porque eles entendem que eles vão investir do lado de cá e eles vão ganhar do lado de cá. Novamente, eu não estou me chocando com isso, porque eu entendo que o mundo funciona dessa forma. Eu só estou falando que, como o mundo funciona dessa forma, a gente sabe quem tem dinheiro para poder efetivamente reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro, é o estado com E maiúsculo. Então, a gente parte desse princípio. Só que a gente tem que entender mais uma coisa, que é mais uma coisa que me incomoda profundamente quando a gente vai pensar essas pautas ambientais, porque, para além da reconstrução, a gente não pode repetir a origem. Então, a gente tem que reconstruir, mas a gente não pode continuar errando em parte do que está gerando. Porque senão enche de novo e destrói o que você reconstruiu, não faz diferença nenhuma. Então, a gente tem que mitigar as mudanças climáticas globais no que a gente puder. Só que a gente vive num desenvolvimento econômico do planeta que chama economia linear. Nada, para mim, é mais importante do que se discutir economia linear versus economia circular hoje. A gente precisa discutir isso, porque isso está na base. Então, se a gente não problematizar, não discutir, não colocar isso como eixo central da pauta, como se fosse a espinha dorsal mesmo, porque tudo, para mim, deriva justamente dessa espinha. A gente tem que investir na economia circular, acabar com a linearidade de consumo de matéria-prima, e a partir daí, o que mais a gente vai fazer? Então, tendo esse investimento na circularidade econômica, o que mais a gente pode fazer? Perfeito. E infelizmente, assim, a gente vê esse tipo de discussão sendo esvaziada. Não, e isso que é assustador, né? A gente lida com problemas reais de agora, que a gente tem... Eu dividi em algumas fases, em algum momento, que eu preciso mandar água para as pessoas agora, daí depois a gente precisa resolver os problemas da enchente, daí depois a gente precisa reconstruir a vida das pessoas e a gente precisa trabalhar no macro para impedir ou para diminuir. Porque uma outra coisa que nos assusta aqui no Blá Blá, que a gente já discutiu, você também discutiu no Terra Negra, que gente, isso aconteceu com 1,5 graus de temperatura. A tendência para 2050 é bater pelo menos 2 acima da média histórica do pré-industrial. A tendência para 2100 é bater 4 graus. A única coisa que me deixa confortável e deixa o Vitor confortável é que lá a gente morreu. Mas a gente gosta de um monte de gente que vai ficar. Que mundo que a gente vai deixar para as pessoas. Então, esse sistema, do jeito que ele está funcionando... E aí é muito bizarro, cara. Você traz o exemplo da van. Aí tem gente que defende esse velho desgraçado. Desculpa eu falar desse jeito, porque ele colocou os helicópteros dele para ajudar a população. Puta... É de rasgar o coco dedo, cara. Cara, mas é porque assim, é uma crise muito grande em relação a como a população entende, como a população se informa. Porque, assim, cara, realmente é louvável. Qualquer ser humano que conseguir levar um helicóptero para lá, cara, parabéns para você. Sim, ok. tá ótimo. Sendo que, se você é uma pessoa que é bilionária, eu não acho que seja mais do que sua obrigação. Sim. Se eu tirar 10% do meu salário, eu estou dando muito mais do que você deslocando 2 helicópteros aqui, porque você conseguiu 2 amigos, enfim, que seja. Ok. Mas é porque a gente tem que pensar no que é estrutural e no que é conjuntural. Sim. Então, estrutural são esses problemas que a gente já vem abordando há mais tempo, mitigar impacto ambiental, mitigar mudança climática, ok. E aí, nessa conjuntura... Cadê a população entendendo que realmente... Assim, minha cunhada me perguntou essa semana, eu achei sintomático. Ela virou para mim e perguntou assim, mas ô Vitinho, cadê o governo brasileiro? Eu falei, tá lá. Desde o começo. Aí ela perguntou assim, cadê o exército brasileiro? Eu falei, tá lá. E assim, e aí ela não fazia a mínima ideia. E eu fui falando para ela, olha só, são tantas aeronaves do exército, são tantas embarcações da marinha, o governo está fazendo isso, aquilo. Ela falou assim, mas ô Vitor, eu não fiquei sabendo. Sabe, aí entra no que o Demore também sempre fala, e o Demore é um cara incrível nesse sentido. Ele fala, cara, a linha de comunicação do governo é péssima. É horrorosa.
Porque você, com todo o poder de investimento que um governo tem para poder se comunicar com a sua população, e você não consegue mostrar o que você está fazendo? Aham, É sério isso? aham. Isso é vergonhoso. Então, nesse sentido, me choca muito a falta de informação das pessoas em relação a essa situação toda. E você fala da sua cunhada, não é uma pessoa que tá de má fé, não é uma pessoa que. Não, É uma pessoa que quer entender, ela quer entender o que tá acontecendo. Ela não tá falando assim, esse governo horroroso. Ela, não, o que o governo está fazendo, né? E aí mostra que é falta de comunicação, né? Não é. É muito bizarro isso, cara. é muito bizarro. E aí, assim, aí a gente entra, só para voltar aqui, porque eu perturbei um pouco Não, não, a sem dinâmica problema. da nossa live, mas só para voltar, a gente entra no seguinte: a gente tem que ter medidas efetivas tanto no campo quanto na cidade. Aham, Então a gente tem que dividir, porque são duas propostas totalmente distintas de solução. Então, a solução, no caso do campo, é a gente entender que a gente precisa de normas ambientais mais rígidas do que nós temos, justamente para nos proteger em relação a eventos futuros que acontecerão. aham. E no caso das cidades, a gente precisa de planos políticos, infraestruturais, demográficos. Então a gente precisa realmente de um plano de contingência que vem da base da estrutura política. A gente precisa de nova infraestrutura e repensar a nossa cidade. As nossas cidades, elas foram pensadas de uma forma assustadora, assustadora. Eu penso que, assim, possivelmente alguém já fez uma tese de doutorado como essa Aham. em algum lugar no mundo, em que exista algum tipo de correlação entre o padrão de cor da cidade e a felicidade da população. Porque, cara, para mim é meio que uma psicologia das cores, para todo mundo entender de forma simples. Se você mora numa cidade cinza, você está mais vulnerável a vários Aham. problemas ambientais urbanos. Você está mais vulnerável a inundações, você está mais vulnerável à ilha de calor, você está mais vulnerável à poluição atmosférica. Então, você está mais vulnerável a grandes tempestades. Então, é chocante o tanto que a cidade cinza atrapalha a qualidade de vida da população, o bem-estar da população. Aham. E aí é óbvio que as soluções passam por coisas simples, gente. Tá? Só que, e aí só retocar minha frase, porque ela pode ser tirada de contexto. Não existe solução simples para problema complexo. Mas se você somar várias soluções simples de conhecimento da ciência Uhum. amplo, vasto, já muito catalogado, com bons estudos de caso, se você somar todas essas soluções simples que a gente já conhece, a gente vai ter uma boa solução. Perfeito. Então, aí é que entra, e aí voltando para a ideia da psicologia das cores dentro do contexto urbano, é aí que entra a cidade azul e a cidade verde. Entrou com a cidade azul e a cidade verde, você vai fazer o quê? Você vai, ao invés de encaixotar os rios, e aí, cara, é um vídeo que o Blablalogia tem, e eu vou te falar que é um dos que eu mais me orgulho na vida. Aham. É um vídeo que chama Encaixotamento dos Rios, Deixa eu alguma achar coisa aqui nesse que eu já sentido, ou coloco aqui. encaixotamento de rios. Cara, é uma coisa absurda. É fantástico aquele vídeo. E aí a gente mostra como é que o carrocentrismo e o desenvolvimento das cidades no Brasil acabou gerando rios encaixotados. Eu acho que o título é esse, Rios Encaixotados. Produziu rios encaixotados e rios canalizados. E a gente consegue atribuir a isso um juízo positivo de valor, porque a gente coloca, então, como sinônimo de progresso. Uhum. Então você substitui uma lâmina d'água azul, aí ó, rios encaixotados. Muito legal. E aí depois tem um outro aqui embaixo, ó. Não sei se você sabe o que é isso aqui, ó. Terra Ah, Negra, 4 anos aqui, ó. Também falando de enchentes, oh, inundações e alagamentos. Outro vídeo incrível muito no Terra Negra. legal. Muito legal. Isso aí foi uma distinção conceitual que a gente fez. E aí, assim, essa questão da renaturalização de rios deveria ser prioridade. Sim. Então, a gente já tem Seul, na Coreia do Sul, com um ótimo exemplo, renaturalizando o rio Han e o Ribeirão Chingcheon, que são rios muito importantes na composição de Seul. Além disso, nós temos a renaturalização do próprio rio Sena, em Uhum. certa medida, Uhum. também, muito importante, contribuiu muito. O rio Tâmisa também foi renaturalizado, claro, em algumas determinadas partes. A gente teve diversos problemas historicamente com o rio Tâmisa em relação ao parlamento inglês, por Uhum. exemplo.
Então, a renaturalização de rios deveria ser pauta prioritária das cidades. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender que a dinâmica urbana não precisa de vias, de rodovias ou de vias públicas nas margens dos rios. Os rios têm que ser renaturalizados com seus meandros originais, com a sua mata ciliar ou mata galeria, né, que é a composição das florestas ripárias. Então, as florestas ripárias têm que ser reconstituídas e, além disso, a sua planície fluvial tem que ser inteiramente respeitada. Então, porque aí a gente entra, Emílio, num conceito que está bombando na internet agora, que é o conceito das cidades esponja. Sim. Porque aí você cria as estruturas de bacias de retenção e você pode criar as bacias de detenção de água. Então, bacias de detenção de água são aquelas bacias que ficam secas ao longo do ano, mas que se determinado do nível do rio ou do lago principal da cidade for atingido, você vai ter o dreno da água desse rio para essa região mais seca, como se fosse uma espécie de piscinão que a gente conhece aqui no Brasil, para ficar mais palatável para todo mundo. Então, essas são as bacias de detenção. Além disso, nós temos as bacias de retenção, que são mais interessantes ainda, que você vai permitir com que a lâmina d'água já existente tenha uma área de ampliação tão significativa que não vai inundar a cidade, Sim. mas vai continuar inundando a sua própria planície fluvial, a sua própria várzea, enfim. Que sempre existiu, né? O Tietê sempre alagou. Ele sempre chovia, o nível do rio crescia e ele alagava, né? Não aconteceu pós-cidade, né? Sempre aconteceu. Aí você vai... É como se a gente estivesse reaprendendo novamente com a natureza e a gente vai mimetizando a arquitetura a partir da natureza, que é algo simples, né? Então, assim, é simples de se imaginar, é simples de se explicar, só não é simples de colocar na cabeça dessa galera. Mas a ideia central, então, dessas cidades esponja é que você consiga ter retenção de água dentro da cidade. E qual que é o objetivo disso? Não é só para evitar a inundação. É para reduzir problemas, por exemplo, durante a estação da estiagem. Claro. Então, durante o período da estiagem, que naturalmente você teria uma distribuição de água mais dificultada para a sua população, você tem de onde tirar essa água. Então, você cria diversos sistemas na sua cidade para captação de água pluvial. Então, se você capta água pluvial, você pode reutilizar água cinza, captação de água pluvial, renaturalização de rios, recomposição de áreas verdes dentro das cidades. Então, tudo isso, arborização das calçadas, terraços verdes, telhados verdes, jardins verticais, o que você puder pensar de solução para aumentar verde e azul dentro da sua cidade, pode ter certeza que vai ser uma solução mais eficiente. E aí, o bom é que é um bundle, é um pacote de coisas interessantes a serem feitas, não só para a inundação urbana, como também para a redução dos deslizamentos de terra, como também para você ter uma distribuição de água mais equânime ao longo do ano para a sua população, redução dos riscos de crise hídrica. Além disso, a redução dos fenômenos relativos a ilhas de calor, então você vai aumentar o bem-estar da sua população. Então, tudo isso vai ser impactado com essas propostas das cidades esponja. É simplesmente fantástico. Sim. Eu vou pegar, você falou, deve ter um doutorado, tem um trabalho que é ainda mais interessante, que ele foi feito em São Paulo, na mesma cidade, porque daí você elimina o fator geográfico, né? Que você pode falar assim, eu vou comparar São Paulo com Londres. Não dá para comparar porque é muito longe. E aí você compara os bairros pobres de São Paulo, pouco arborizados e cinzas, com os bairros ricos de São Paulo, com as suas árvores e seu verde, porque é ridículo. Você vê uma foto de São Paulo, você vê Higienópolis, parece que você está no lugar que mais tem árvore do mundo, e você vai para regiões mais afastadas, você vai para o Grande São Paulo, você vai para Osasco, por exemplo, você vai para Itaquera, você vai ver uma cidade muito mais cinza. E isso afeta a saúde respiratória das pessoas, assim, tudo com dado, tá? Não é eu e o Vitor achamos. Saúde respiratória, saúde mental, interação entre as pessoas, tudo explicado pela falta de verde. Uma outra coisa, Vitor, que a gente vê, você falou, eu estive em Zagreb visitando meu irmão, e tem um rio que corta Zagreb, e se você for lembrar dessas cidades que a gente está falando, todas elas acompanham o eixo do rio. As grandes cidades foram construídas em volta de água, porque a gente precisa de água. E em Zagreb, Vitor, eles mudaram o eixo da cidade. Então, além de
revitalizar o rio, como você disse, a cidade está aqui e o rio passa perpendicularmente. Eles tiraram tudo que existe em volta do rio, porque alagava, porque teve um monte de problema, porque tem inundações históricas. Se você assistiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal e principalmente deixa um comentário no vídeo. No link desse vídeo tem o Instagram do Vitor. Cara, lá tem conteúdo diário sobre diversos assuntos ligados à geografia, geografia física, geografia histórica, geografia de política internacional. Se vocês procurarem lá, vocês vão ver esse cara maravilhoso que eu amo tanto falando sobre o que eles falam tão bem como vocês viram no vídeo de hoje. Então, não esquece de ir lá, clica no link, deixa o seu like aqui, mais lá no Terra Negra, tá bom. Vitinho, valeu demais. Beijão pra você. Falou, gente. Tchau. Tchau.